dia para cada uma de vocês. Hoje é um dia especial para as comunidades cristãs. É o domingo de Pentecostes, o dia em que a gente comemora a descida do Espírito Santo sobre os discípulos e celebramos que esse Evangelho também chegou a nós. E por isso nós queremos saudar, acolher vocês com a palavra bíblica onde Jesus Cristo diz assim: quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os lugares mais distantes da terra. Também nós fazemos parte destes lugares mais distantes da terra. E hoje, quando podemos celebrar este culto, nós queremos justamente nos colocar nas mãos deste Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E queremos convidar para ouvir, para cantarmos juntos um conhecido hino, Vem Espírito Divino. Nós queremos nos colocar em oração diante de Deus. Senhor, nosso bondoso Deus, nós te rendemos graças porque neste domingo podemos celebrar Pentecostes. Obrigado porque podemos conhecer a Tua Palavra e podemos ser comunidade. No tempo difícil que vivemos, pedimos que sopres também sobre nós o Teu Santo Espírito, para que permaneçamos firmes e unidos contigo e uns com os outros. Com alegria e com humildade, Senhor, nos colocamos na Tua presença. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E agora juntos nós queremos ouvir e cantar Vem Espírito Santo, vem. E depois de nós cantarmos e ouvirmos este hino, nós vamos ouvir a leitura bíblica, a leitura do Evangelho, que hoje será conduzida pela Rosimeire. Vem Espírito Santo, vem, vem nos congregar. Vem Espírito Santo, vem, vem nos congregar. De todas as línguas vem nos reunir. Na unidade vem nos reunir. Vem Espírito Santo, vem, vem nos congregar.
ouvir agora a leitura do Evangelho de João, capítulo 20, versículos 19 a 23. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu os envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes, os pecados lhes são perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Até aqui, a leitura do Evangelho. Aleluia. Nós queremos ouvir a segunda leitura bíblica deste culto, domingo de Pentecostes, que nós encontramos na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, os versículos 3 até 13, onde diz assim: Ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser que seja guiado pelo Espírito Santo. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas é um só e o mesmo Espírito quem dá esses dons. Existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um a habilidade para fazê-lo. Para o bem de todos, Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. Para uma pessoa, o Espírito dá a mensagem de sabedoria, e para outra, o mesmo Espírito, a mensagem de conhecimento. Para uma pessoa, o mesmo Espírito dá fé, e para outra, o poder de curar. Uma pessoa recebe do Espírito Santo poder para fazer milagres, e outra recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus. Ainda outra pessoa recebe a capacidade para saber a diferença entre os dons que vêm do Espírito e os que não vêm dele. Para uma pessoa, o Espírito dá a capacidade de falar em línguas estranhas, e para outra, ele dá a capacidade de interpretar o que essas línguas querem dizer. Porém, é um só e o mesmo Espírito quem faz tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa, conforme ele quer. Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes. E todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Assim também todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo. E a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. Até aqui a leitura bíblica. Senhor nosso bondoso Deus, também agora quando nos colocamos diante da Tua Palavra, nós queremos fazê-lo com humildade e queremos pedir que Tu derrames sobre nós o Teu Santo Espírito, para entendermos e assimilarmos aquilo que Tu queres nos dizer. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo, é comum que as pessoas gostem de festas. Em todos os tempos e em todas as culturas é assim que as festividades fazem parte da vida. Em nosso meio, as festas mais costumeiras estão relacionadas aos aniversários, aos casamentos,
a celebração de bodas, festa de comunidade, festa em sociedade e assim por diante. Também é verdade que a gente está num tempo diferente, meio contido, sem poder fazer muita festa. Estamos com saudade de uma boa festa. E quando a gente fala em fazer festa, a gente pode concluir e dizer que uma festa é boa quando ela tem bastante alegria. Não estamos falando da alegria que vem a partir do consumo de bebida alcoólica, mas daquela alegria porque as pessoas podem estar juntas. Pois bem, hoje é um dia para fazer festa. Hoje é um dia no qual nós podemos nos alegrar, agradecer e festejar. Porque hoje nós lembramos como comunidade que o Evangelho chegou a nós através da ação do Espírito Santo. E é isso que nós queremos olhar de uma forma um pouco mais aprofundada, a partir dos textos bíblicos que nós acabamos de ouvir. No Evangelho, os discípulos, já depois da ressurreição de Jesus, os discípulos estão trancados dentro da sua casa, estão com medo dos líderes judeus. É quando Jesus aparece no meio deles. Jesus visita os seus discípulos e diz já de saída essas belas palavras: a paz seja com vocês. E esta palavra é repetida: a paz seja com vocês. E o texto vai nos dizer que os discípulos se alegraram por esta palavra que eles puderam ouvir. E na sequência vai dizer que Jesus soprou sobre os discípulos o Espírito Santo. E assim como nos outros textos bíblicos, que falam quando as pessoas receberam o Espírito Santo, nós vamos perceber que essa ação do Espírito Santo transforma pessoas medrosas e acanhadas em pessoas que têm ousadia e que têm a coragem de anunciar o Evangelho. Aqueles discípulos tinham sido treinados durante 3 anos na presença do Mestre, mas por eles mesmos nada iria acontecer. As coisas começaram a acontecer à medida que eles receberam o Espírito Santo. E por aí a gente já pode de antemão concluir que o ser humano, por si só, não tem nenhuma condição de dar um testemunho verdadeiro a respeito de Deus. Somente é possível isso pela ação do Espírito Santo. E isso já nos leva para a carta do apóstolo Paulo. Porque no primeiro versículo que nós lemos, nós vamos perceber que está dito que ninguém pode dizer e confessar que Jesus Cristo é o Senhor, se não for guiado pelo Espírito Santo. Mas esse texto do apóstolo Paulo nos traz uma segunda novidade. Ele vai nos lembrar de alguma forma que as pessoas são diferentes umas das outras. Os discípulos eram diferentes uns dos outros. Os seguidores, as seguidoras de Jesus eram diferentes umas das outras. Percebemos isto claramente, por exemplo, na Marta e na Maria, o quanto elas eram diferentes umas das outras. Na comunidade de Corinto, as pessoas eram diferentes umas das outras. Também na comunidade de Martin Luther, também na João Batista, também no evangelista Lucas, ou onde você estiver neste momento, nós vamos constatar que as pessoas são diferentes umas das outras. Não apenas na sua aparência física, na sua idade, no seu gênero, se são homens, se são mulheres. Nós somos diferentes no nosso jeito de ser. E o texto bíblico vai dizer que esta diferença no jeito de ser
através dos dons que Deus nos concede, vai fazer com que de forma complementar nós podemos anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. As diferenças que em algumas situações são motivos de confusão e de discussão, são dentro do propósito de Deus, uma ferramenta, para que ninguém possa dizer eu sei tudo, e ninguém possa dizer eu não tenho nada com que eu possa contribuir. Cada qual de nós tem a sua parte, tem o seu dom, com o qual pode ajudar na edificação da comunidade, na edificação do corpo de Jesus Cristo. É algo muito bonito, que por um lado nos responsabiliza, nos compromete, mas ao mesmo tempo é um grande privilégio que Deus nos concede. Na prática, isto significa dizer, assim nos lembra o texto bíblico, que uma pessoa tem o dom da sabedoria, outra pessoa tem o dom do conhecimento, alguém tem o dom do ensino, alguém tem o dom de anunciar o Evangelho, ou se nós quisermos trazer ainda mais para uma prática do nosso dia a dia, tem alguém que ajuda no culto infantil, tem alguém que ajuda na visitação, tem alguém que ajuda na música. Atualmente temos alguém que ajuda na parte técnica de gravação de um culto, por exemplo. Enfim, de diversas maneiras, diversos são os dons que estão presentes na comunidade. Presente e dádiva de Deus para que a gente possa se alegrar. E, quando nós fazemos isto, nós devemos nos dar conta e nos lembrarmos de que em algum momento da nossa vida, da tua e da minha vida, em algum momento Deus usou alguma pessoa, ou um número maior de pessoas, para dar o seu testemunho de fé para nós. Talvez foram os nossos pais, ou algum tio, alguma tia, o avô, a avó. Talvez alguma pessoa da comunidade, uma orientadora do culto infantil, do ensino confirmatório, algum membro, alguma liderança, talvez algum pastor, alguma pastora, ministro ou ministra. Teve alguém na nossa vida que a partir dos seus dons deu o seu testemunho, de modo que hoje nós pudéssemos ser comunidade e que nós pudéssemos dizer e confessar: Jesus Cristo é o Senhor. Mas não fica por aí. Nós lembramos que um dia nós fomos batizados. E quando nós fomos batizados, nós também recebemos o Espírito Santo. E recebemos dons. E Deus pede e quer que esses nossos dons estejam ao seu serviço. Na comunidade, na sociedade, no trabalho, na nossa família, ali onde que a gente está. Nos complementando mutuamente. Existe uma história que ajuda a ilustrar isso. Conta-se que numa carpintaria aconteceu uma assembleia muito estranha, assim que o carpinteiro fechou as portas naquele dia. As ferramentas começaram a se reunir e o martelo fez uso da palavra e logo alguém disse que o martelo sequer deveria fazer parte daquela assembleia, porque ele está acostumado apenas a golpear e além disso faz um barulho danado e ninguém consegue suportar. O martelo meio que concordou com aquela afirmação e disse: mas então o parafuso também não devia estar aqui, porque ele fica andando, fazendo círculos e mais círculos para ver se chega a algum lugar e ninguém suporta essa enrolação toda. Ao que o parafuso disse: bom, mas se é assim, então a lixa também não devia estar aqui, porque a lixa apenas serve para provocar atrito e para provocar asperezas. E ao que então a lixa disse: bom, se é assim,
O metro também não deveria estar aqui, porque ele quer medir todos a partir da sua medida. Ele é o único que se acha perfeito. E à medida que a assembleia se tornava mais calorosa, entrou o carpinteiro. E naquele dia ele se pôs à obra para fazer o seu trabalho. Pegou uma madeira bruta, pegou o metro, mediu, passou o serrote, usou a lixa para deixar a madeira bem lisa, usou o parafuso para unir as peças da forma como ele queria, usou o martelo para colocar pregos onde precisavam ser colocados. E ao final, um belo móvel estava pronto. E ele olha para aquele belo móvel e fica feliz, fica contente com a obra que ele tinha produzido. Satisfeito, ele tira o seu avental e fecha a carpintaria e vai embora. Assim que a porta é fechada, as ferramentas reiniciam a sua estranha assembleia ali onde ela tinha terminado com o seu bate-boca. Foi quando o serrote interferiu e disse: esperem um pouquinho, deem uma olhada o que o carpinteiro fez conosco. Ele usou aquilo que cada um de nós tinha de melhor. E com isso ele produziu esse belo móvel que está diante de nós. O carpinteiro usou o melhor que tinha em cada um de nós. E por isso, este belo móvel está diante de nós. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós somos estas ferramentas nas mãos do carpinteiro. Nós somos as lixas, os parafusos, o martelo e o serrote nas mãos de Deus. E Ele nos deu os dons para que Ele, Deus, possa fazer a sua obra neste mundo. Não é nenhum móvel que Ele quer fazer, mas Deus quer fazer a sua obra neste mundo, especialmente nas pessoas, de modo que elas saibam e que elas descubram o carinho, o abraço, a misericórdia e o amor que Deus tem para com cada uma delas. Que Deus possa usar a ti e a mim, para que em nosso meio, ali onde a gente passa o nosso dia a dia, para que ali Deus possa fazer a sua obra conforme a sua vontade. Porque à medida que isso acontece, o Espírito Santo continua soprando entre nós. E nós teremos segurança de que esta geração e as gerações futuras ficarão sabendo que só Jesus Cristo é o Senhor. E que Deus pode e quer fazer a diferença na vida de todas as pessoas. Que Deus nos ajude. Amém. Espírito Santo.
Nós queremos compartilhar hoje com vocês 2 avisos. O primeiro deles, a oferta deste culto é uma oferta nacional em toda a SLB para o Fundo de Missão da SLB. É um recurso que também a SLB usa para auxiliar na missão a nível mundial, mesmo em outros países. Se nós temos algumas dificuldades em alguns lugares na África, por exemplo, as dificuldades são maiores ainda. Então, este é o destino da nossa oferta do culto de hoje. Podemos continuar fazendo as nossas contribuições, juntamente com a nossa contribuição regular na comunidade, ou mesmo via depósito bancário, sempre informando então que se trata de um destino para as ofertas. Segunda informação bem breve, está à disposição o jornal O Caminho, chegou ontem, então quem puder essa semana, na terça ou na quinta-feira, passar na secretaria, pegar o seu exemplar, está convidado a fazê-lo. E agora, na sequência, nós queremos lembrar que hoje também, no domingo de Pentecostes, é o domingo em que acontece o lançamento da campanha Vai e Vem. Esta campanha tão bonita e tão importante que tem acontecido na nossa igreja nos últimos anos, entre o domingo de Pentecostes até o final do mês de setembro. E nós queremos ouvir na sequência as palavras da nossa pastora presidente, da pastora Silvia Gens, fazendo o lançamento desta campanha, da qual nós ainda vamos falar nas próximas semanas e nos próximos meses. Vamos acompanhar a palavra da nossa pastora presidente. No dia da Ascensão, Jesus prometeu para as pessoas que o seguiam: vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas. No dia de Pentecostes, a promessa se cumpriu. O Espírito Santo veio e assim nasceu a Igreja Cristã. Por isto, Pentecostes é considerado o aniversário da Igreja. E a ISLB é a Igreja Cristã de confissão luterana e fruto da ação do Espírito Santo. Este é um dia de festa para nós. Pela ação do Espírito Santo, pessoas diferentes se reúnem e fazem parte do mesmo corpo de Cristo. No corpo de Cristo, aprendemos, ensinamos, oramos, louvamos, servimos. Assim é a ISLB. Pessoas diferentes unidas pelo Espírito na mesma fé e no mesmo objetivo. A ISLB é formada por 18 sínodos e está presente em todas as regiões do Brasil. Temos sínodos que abrangem diversos estados. Em alguns casos, a distância entre paróquias passa de 1.000 quilômetros. Outros sínodos são geograficamente pequenos e as pessoas conseguem se reunir com mais facilidade. Alguns sínodos têm mais membros, outros têm menos membros. Alguns têm condições financeiras melhores, outros precisam de auxílio. Somos diferentes, mas o mesmo Espírito e o mesmo batismo nos unem. No ano passado, tivemos muitos encontros presenciais na ISLB, cultos, estudos bíblicos, grupos, reuniões, palestras, seminários. O Espírito Santo nos movia para realizar diversos trabalhos. Neste ano, houve poucos encontros presenciais. Cancelamos atividades porque precisamos do distanciamento social para conter a pandemia de Covid-19. Mas o Espírito Santo continua agindo e nos movendo. Agora experimentamos comunhão de outro jeito. No distanciamento social, o Espírito Santo nos move para encontrar novas formas de viver a fé e ajudar as pessoas. Sim, o Espírito continua agindo. Na Igreja Luterana, nós reconhecemos que o Espírito Santo é concedido no batismo. Nós somos pessoas batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Por isto, Martinho Lutero escreveu que o batismo é um banho do novo nascimento no Espírito Santo. A ação do Espírito Santo promove amor, alegria, paz, bondade. Pela ação do Espírito Santo podemos testemunhar e viver em comunhão. Uma das formas de testemunho acontece no apoio à campanha Vai e Vem. Através dessa campanha, mantemos diversos projetos missionários. Que o Espírito Santo nos motive a apoiar a campanha Vai e Vem. Pedimos que o Espírito Santo nos mova para agir em solidariedade com as comunidades fragilizadas e com as pessoas em necessidade. Não podemos esquecer das milhares de vítimas desta pandemia. Não podemos esquecer das pessoas que não têm emprego e daquelas que arriscam a vida porque precisam trabalhar. Não podemos esquecer das pessoas que sofrem violência no lar e daquelas que não têm casa para morar. O Espírito de Deus é espírito profético que denuncia o pecado, a violência, a ganância, a destruição da criação divina. Pelo Espírito não podemos nos calar diante das injustiças. Num tempo de mentiras, clamamos: Espírito Verdade, em nós vem habitar. Num tempo de sofrimento, clamamos: Consolador querido, ampara-nos na dor. Porque fomos batizadas e batizados, clamamos: ó, faze que anunciemos ao mundo o teu fulgor. Nosso objetivo na IACLB é anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, viver o Evangelho, promover a paz, a justiça e o amor. Que o Espírito Santo nos permita permanecer firmes nesse objetivo. Ó Santo Espírito, dá-nos fé, firmeza, vigor. Abençoado dia de Pentecostes. Quero convidar para a nossa oração de agradecimento e também de intercessão junto a Deus. Obrigado, Senhor, pela dádiva da Tua Palavra. Obrigado porque Tu nos fizeste diferentes uns dos outros, também com habilidades e com dons distintos. Obrigado porque é desta forma que nos chamas, para Te servirmos em unidade e nos complementando uns aos outros sob a ação do Teu Santo Espírito. Mas também queremos interceder. Pedimos ao Senhor, em favor de todas as pessoas que vivem em situação de sofrimento, por doença, por luto, por solidão, por dificuldades financeiras. De forma específica, pedimos pela saúde e pela recuperação da Selma Lashevitz. Fica conosco, Senhor, e ajuda para que todos possamos também fazer a nossa parte na superação do tempo difícil que estamos vivendo. E é por isso que nós colocamos tudo sob os Teus cuidados, quando juntos oramos dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós queremos ainda ouvir e cantar o hino 466, Vento que anima e faz viver. Vento que anima e faz viver, vento que empurra e faz mover, vento que dá vida, vida de alegria, sopra sobre nós dia e noite, noite e dia.
convidar para recebermos a bênção de Deus. Deus de poder, que a ousadia do teu Espírito nos transforme. Que a doçura do teu Espírito nos guie, nos dirija. Que os dons do teu Espírito nos capacitem para te servirmos e para te adorarmos hoje e sempre. E que assim nos abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que este Deus nos conceda um domingo e uma semana muito abençoada. E que possamos servir a Deus neste mundo como instrumentos com os dons que Ele nos deu. Que assim seja. Amém.